sétimo segredo. A hora, ó Pai, aonde vamos completar a nossa tarefa. E uma vez que a nossa tarefa é completada, a sua não vai ser diferente. Aquilo que pedimos com fé, aquilo que pedimos segundo a sua vontade, vai estar se cumprindo. Seja conosco, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus com mais um cântico. Aleluia, Deus, nós estamos, papai. Som. Querido, mais uma vez, milagre. E queridos, quando você tem um projeto, você mais ouve palavras de desânimo que de ânimo, amém? Esse século não foi diferente. Ele clamava aquela boca, Jesus, estou ocupado. Eu queria uma coisa gostosa para você. Jesus nunca está ocupado para você. Não tem nada que ocupe a Jesus que ele não pode responder. Pode ser, aos seus olhos, o pedido menor de importância, mas ele vai te ouvir. É só clamar. Estamos há 7 noites clamando pela nossa prosperidade. Ele já nos ouviu. E hoje ele vai falar: peça por isso que eu vou te dar. A dica de Jesus na campanha é essa: olha, eu vou falar que você tem que pedir. Se você pedir, eu vou te dar. Aí fala: primeiro, peça que eu te mostre onde você tem que se arrepender. Segundo, peça que você não tenha medo. E assim vai por diante. Hoje ele vai dar mais um segredo. Vamos louvar a Deus. Preciso tanto de uma chance. Fale com Deus, não tem mais uma chance. Talvez o que você pediu aí, você já pediu, já recebeu e desperdiçou. Olha, Senhor, mais uma chance. Eu preciso ver, eu quero ver, essa é a minha chance.
Vamos separar hoje um momento especial para a oferta. E a gente não vai se privar de ver o presbítero Carlos tocando e cantando. Então não é que se ajeitando, meu querido. Agora é a hora da oferta. É a 7ª oferta sua. É a 7ª vez. Porque, queridos, a oferta é uma coisa difícil. Você não está falando que é difícil. Você vai tirar do que é seu para dar para Deus. Mas Deus é o dono do ouro e da prata? É, e continuará sendo. Mas Ele está colocando em verso, está colocando em prova a sua fé. É isso que Ele está fazendo. Ele sabe que se você ofertar, a casa dele vai ser abençoada. Se você não ofertar, a casa dele vai continuar sendo abençoada. O que Deus faz quando alguém vem para ofertar, Ele está falando o seguinte: olha, eu estou te dando a chance para aumentar os motivos para eu te abençoar. A oferta é isso. Quando eu oferto, quando eu dizimo, Deus está falando o seguinte: olha, eu já tenho motivo para te abençoar. Qual o primeiro motivo? Porque eu te amo. É o motivo principal. Por eu já te amar, eu vou te abençoar. Agora, queridos, quer ver uma coisa como que a lógica material tem tudo a ver com a lógica do dia a dia, a lógica espiritual. Quem tem filho aqui? Você ama seu filho, não ama? Agora, imagina se o seu filho nunca tivesse ou nunca te deu trabalho nenhum, nunca. Não ficou de castigo no colégio, não tirou nota ruim, o filho que é casado casou com uma boa moça, cria bem os seus netos, é responsável. Quando você for dar um presente para ele, você não vai dar com muito mais alegria? Não, meu filho não, para o meu filho, não, para o meu filho eu vou dar. Se tiver condições, você vai pegar o carro mais caro da agência, porque o seu filho, além de você amá-lo, ele te agrada muito. É essa a ideia da oferta, é essa a ideia do dízimo. Eu querido, que Deus já vai te abençoar, já vai, amém? E se você aumentar o motivo para ele fazer isso? Aí ele vai abençoar mais ainda. As suas bênçãos, queridos, são incondicionais, porque Deus te ama. Ponto final. Mas aí você ainda agradou a Deus. Poxa. Tá lá a Kátia lá, né? Ama o Naldo. Aí o Naldo ainda fez uma graça para ela. Levou um buquê de rosa com bombom. A janta do Naldo vai ser diferente. Ele agradou a Kátia, amor. Ele ia comer arroz com ovo, mas vai fazer uma lasanha para ele. Querido, é uma coisa natural. Espiritualmente não é diferente. E Deus sabe o grau de dificuldade meu e seu de tirar a oferta e dar. Porque é tanta coisa errada que a gente vê, não é verdade? São tantos escândalos e as nossas necessidades não são poucos, não. Então quando você faz isso, Deus fala: olha, não tem jeito, tem que abençoar. Eu já o amo. E ele ainda me está dando motivo a abençoar, não tem como não abençoar. Agora nós vamos fazer uma oração. Pedir a Deus que Ele esteja nos abençoando, os que vão ofertar, e os que não podem ofertar, que Deus os abençoe da mesma forma. E à medida que o presbítero Carlos estiver adorando a Deus, você vem aqui, traz a sua oferta, e logo depois faz o sermão. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, já somos gratos porque nós somos abençoados pelo Senhor. E, ó Pai, se as nossas bênçãos dependessem das nossas ofertas, deveríamos viver o dia todo te ofertando para compensar as bênçãos, porque são muitas. São milhares de bênçãos a todos os instantes. Então, Pai, são muitas coisas que o Senhor tem feito por nós. Então nós vamos ser ofertados em gratidão e para te agradar, para mostrar para o Senhor, principalmente, que somos totalmente desprendidos dos nossos bens materiais. Ó, para cada pessoa que vier aqui ofertar, mova de um modo sobrenatural, mas em todas as áreas, para que eles reconheçam que a vida deles foi mudada porque eles agradaram o Senhor. Abençoe cada um que vier, e o que não vier, abençoe mais ainda, em nome de Jesus, amém. Pode trazer sua oferta, Presbítero Carlos. Eu tenho que descer pelo telhado, eu vou
de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Apocalipse 3, 14, diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírios para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podemos assentar, queridos. Sétima noite, sétimo segredo, sétima igreja, sétima carta. Jesus Cristo sempre começou a carta do mesmo jeito, se apresentando quem Ele é. Se você puxar para a sua memória, que não é difícil, que as mensagens são tão frescas, para cada igreja Ele se apresentou de um jeito. E eu creio que Ele se apresentaram conforme o problema da igreja. E aqui Ele começa se apresentando da seguinte maneira: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Amém quer dizer assim seja. Amém quer dizer eu concordo com o que a pessoa falou. Amém quer dizer isso. Se você olhar na sua Bíblia, esse amém está com letra maiúscula. O que isso significa para Jesus? Aí que vem a parte gostosa. Significa que Jesus é o que dá a última palavra. É Ele. Se Ele concordar, acontece. Se Ele não concordar, não acontece. Diga assim agora: Jesus, dê a última palavra de bênção na minha vida. É isso que Jesus está falando. Jesus está falando para Laodiceia. Não importa os planos, as opiniões, o parecer, eu sou o Amém. Se eu concordar, acontece. Se eu não concordar, não acontece. Aí ele fala ainda: eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Queridos, a ideia de testemunha, se fosse levado ao pé da letra, todas deveriam ser fiéis e verdadeiras. Porque testemunha tem que falar daquilo que ela viu ou ouviu, do jeito que ela viu e ouviu. Mas nós sabemos que testemunha hoje, a pessoa não viu nada, não ouviu nada e está falando. Aí Jesus vira para Laodiceia e fala: eu falo do que eu vejo e do que eu ouço. Mas a ideia de Jesus aqui não era focada só ligado para aquilo que Laodiceia fazia. Jesus queria dizer para Laodiceia o seguinte: olha, eu sei o que Deus pensa sobre você. Eu sou testemunha fiel e verdadeiro lá de Deus. Eu testemunho o parecer de Deus diante de você e testemunho as suas obras diante de Deus. Jesus está falando: olha, eu sou uma testemunha dupla. Eu falo a verdade sobre Deus, sobre o que Ele pensa, e falo a verdade sobre você, o que você é. Aí começa falando: olha, conheço as tuas obras. O interessante, queridos, que aqui em algumas outras cartas, as pessoas as igrejas são julgadas não pelo que elas são
ou pelo que elas dizem que são, mas pelo que elas fazem. Laodiceia é julgada pelo que ela faz. Fala, olha, conheça as tuas obras, e você é uma igreja morna. Para a gente, queridos, é uma ideia, talvez possa ser uma ideia vaga, mas Laodiceia, ela formava um triângulo com as duas igrejas, as duas cidades, Colossos e Hierarquias. A cidade de Colossos era uma água quente, era boa para a saúde. A Hierarquia era uma água fria, boa para se beber. Laodiceia era uma água morna. Água morna não serve para nada, só para causar vômito. Então, Jesus usa uma realidade da cidade e fala, olha, aquele viajante que chega desapercebido e corre na fonte, no chafariz da cidade e bebe, aquela água morna bate no estômago dele, ele vomita. Ele fala, eu sou assim com vocês, eu estou pronto a vomitar, expulsar da minha presença. Porque, queridos, é uma coisa chata, nojenta de falar, mas é verdade. Já viu alguém que vomita tirando cachorro? Um ser humano. O ser humano, seu juízo perfeito. Alguém que vomita e quer ficar perto do vômito? Se for no vaso, descarga. Se for no chão, já joga uma terra em cima. É isso que Jesus está falando. O problema não era só ser vomitado. O problema era Deus se afastar. Esse era o problema. Aí Jesus continua falando. Ele fala, você podia ser frio. Porque se você fosse frio, você servia para alguma coisa. Ou você podia ser quente. Mas você não é frio nem quente, quer dizer, você não fede e não cheira. Você é um zero à esquerda. Logo dizer, você não está fazendo diferença. Você não está fazendo diferença. Você estando ou não estando, está falando para a igreja de Laodiceia, você estando na cidade ou não estando, não faz diferença. Não faz diferença. Aí ele continua. No versículo 17, ele faz uma acusação. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. A acusação que Jesus faz a Laodiceia é o seguinte: ei, você está vivendo iludido. Laodiceia está vivendo uma ilusão. Você acha que você está bem, você acha que você está feliz, você acha que está montado. Você não está bem. Aí ele fala a sentença de Laodiceia. Ele fala a situação de Laodiceia. Ele fala, olha, e não sabes. Você fala isso, ou você não sabe. Sabe qual é a verdade? Eu sou testemunho fiel. Eu sei o que realmente é. Sabe qual é a verdade? A verdade é o seguinte, Laodiceia. Você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aquilo chocou a igreja. Porque a igreja estava numa cidade podre de rica. A cidade de Laodiceia é muito rica. Para vocês terem uma ideia, a cidade sofreu terremoto 3 vezes. E ela se reconstruiu com o próprio recurso. Não precisou ajuda de ninguém. Imagina uma cidade que sofre terremoto e se constrói sozinha. Então, a mentalidade da cidade era o seguinte: nós não precisamos de ninguém e de nada. E para piorar a situação, nesse sentido, Laodiceia era um centro bancário. Banco, lá em Laodiceia tinha. Então, o pessoal para mexer com dinheiro, Laodiceia. Laodiceia tinha uma fábrica de lã. Uma lã preta. Interessante que a lã preta era moda. A cor preta era moda da época. Você sabe, se a pessoa era rica, ela usava uma lã preta. Então, Laodiceia tinha uma fábrica. Laodiceia tinha uma fábrica de colírio. E Laodiceia tinha uma faculdade de medicina. Hoje em dia já é difícil ter faculdade de medicina. Hoje em dia, século XXI. Imagina aquela época. Então, queridos, Laodiceia era a cidade mais próspera da região. O que aconteceu com a mentalidade da igreja? Assim como a cidade pensava, Laodiceia pensava o quê? A igreja pensava o quê? Nós não precisamos de nada. E se você parar para observar, queridos, as outras igrejas eram acusadas de inúmeras coisas: falsa doutrina, tolerância com o pecado, tolerância com má influência, um monte de coisa. Laodiceia não tinha falsa doutrina, não tinha nada. O problema é que também não tinha nem Jesus. Não tinha nada, nem Jesus. Aí ele falou: olha, vou te aconselhar o seguinte. Laodiceia. Primeiro, compre ouro que
passa pelo fogo. Jesus está falando o seguinte: olha, procure riquezas espirituais. Procure riqueza espiritual, você. Não procure se enriquecer com isso, não. Procure com riquezas espirituais. Depois ele fala: olha, vestidos brancos, a moda é preta, mas roupa preta, já viram? Pessoas de roupa preta. Jesus fala: vinde, bendito meu Pai, entrar no céu. Não, só entra no céu quem está com a roupa branca. Jesus fala: larga essa moda, vem para a minha moda, vem para a roupa branca. E ele continua falando: olha, mude de roupa. Aí ele fala: olha, se você não fizer isso, vai aparecer sua nudez, vai aparecer quem você, vai aparecer a sua vergonha. Laodiceia, se você não parar com a sua atitude, vou deixar aparecer quem realmente você é. Todo mundo vai saber quem você é. Aí depois Jesus faz ainda uma outra sugestão: e compre esses colírios para que unjas, para que veja. Aquele colírio não faz cego enxergar. Porque Jesus estava falando o seguinte: ainda que você usasse toda essa fábrica de colírio, espiritualmente você não vai conseguir enxergar. Para você enxergar, você tem que comprar colírio de mim. Aí Jesus fala: olha, ele dá uma palavra de conforto. Jesus declara o amor dele para o Laodiceia. Ele fala: olha, eu repreendo, castigo os quanto eu amo Laodiceia. Apesar da sua atitude medíocre, pequenez, apesar da sua indiferença, apesar da sua atitude de não estou nem aí, eu te amo ainda, Laodiceia. Mas eu te amo e eu sou zeloso. Eu sou zeloso. Arrepende-te. Aí no versículo 20, queridos, é clássico. Isso aí é do tempo da nossa irmã Geralda, do irmão Zé Pedro, irmão Zé Pinheiro também. Quando chegava a visita na nossa casa, a gente almoçava junto com as visitas? Não. As visitas comiam primeiro, não era assim? Não era, tá vendo? Na minha época eu peguei essa época. As visitas comiam primeiro. Uma vez passei uma prova que foi uma visita lá para o presbítero, que o cara era comia com força. O costume lá era que a coxa era dos filhos, o cara ia direto da coxa, sobrou pra gente a asinha e olha lá. Aí, qual era o costume? Visita que não era íntima, que não era muito pessoal, ela vinha, não era assim? Se assentava à mesa com os pais, a visita comia, os pais comiam, não era? Depois que a visita comia e ia para a sala tomar um cafezinho, que soltava as férias. Soltava as férias. Vinha os filhos, meu amigo, parecia uma chuva de gafanhoto. Só sobrava prato, copo. Aí Jesus está falando de Laodiceia, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, até entrar em casa porque não entra, mas cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando o seguinte: olha que coisa bonita, Laodiceia, eu não vou entrar na sua casa para fazer visita, eu vou entrar na sua casa para ser íntimo da sua família. Oh, Deus maravilhoso! Uma igreja que não merecia, um povo que não fazia por onde. Ele fala: não, eu não vou ser visita, eu vou querer que você almoce comigo. Aí ele começa a fazer umas promessas. Versículo 21, ele começa a fazer umas promessas: ao que venci, eu concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. É intimidade. Ele fala: Laodiceia, eu quero ser íntimo com você aqui na terra, porque lá no céu você vai ser íntimo comigo. Laodiceia, eu quero que você deixe eu fazer parte da sua vida, para você fazer parte do meu reinado. É que eles estão analisando, preguei já esse sermão, ou esse texto, não esse sermão, esse texto da campanha que foi em Angra, e a gente tem que questionar qual foi o grande problema de Laodiceia. Qual foi o grande problema de Laodiceia? Queridos, foi um só. Laodiceia se achava autossuficiente. Laodiceia se achava autoconfiante. Laodiceia se achava: eu posso, eu faço, e não preciso de nada e nem de ninguém. O problema de Laodiceia foi esse, queridos. A Laodiceia começou a achar que a riqueza dela era suficiente ao ponto que ela não precisava buscar Deus. O problema de Laodiceia era esse. E queridos, como que eu falei lá, eu falo aqui, cada um de nós, infelizmente, eu me incluo, temos Laodiceia em nós. Que isso temos? Quando estamos bem empregados,
deixa Deus de lado. Condição com a namorada, deixa Deus de lado. Estou bem no casamento, deixa Deus de lado. Estou bem na escola, queridos, qualquer coisa nos diverte e ocupa o lugar de Deus. Quer ver um exemplo disso? Não estou exagerando. Quando a pessoa perde emprego, fica triste. Mas Deus não mudou. As bênçãos de Deus não acabaram. Mas a pessoa perdeu o emprego, ela fica triste. Se a pessoa perder a namorada, ela fica triste. Se a pessoa perder... Estão vendo? Nós não nos parecemos com a Laodiceia. A nossa alegria e a nossa confiança está naquilo que nós podemos apalpar, naquilo que nós podemos ver. O problema de Laodiceia é esse. Laodiceia se dava por satisfeita por aquilo que ela tinha. Esquecia que o principal era o que ela não tinha, era Deus. O sétimo segredo, o que vai completar a nossa campanha, o que vai nos trazer prosperidade. Quando Deus me deu a palavra, é diferente do segredo de Anda. Quando Deus me deu a palavra, Jesus tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Não tem como ter prosperidade sem isso. Sabe qual é o sétimo segredo? O sétimo passo e o último, você quer prosperar? Envolva-se com Deus. O sétimo segredo é ter envolvimento com Deus. Laodiceia era uma igreja que não se envolvia com Deus. Laodiceia era uma igreja que tinha excluído Jesus da vida dela. Jesus era um acessório para ela. Queridos, muitas vezes nós não estamos envolvidos com Deus. Nós estamos indiferentes com Deus. Nossas orações são supérfluas, são superficiais. Nossas orações são mecânicas. Nosso louvor, quando sai da boca, já é um milagre. Quando sai do coração, é outro milagre. O segredo de quer prosperar, envolva-se com Deus. Aí, queridos, vamos pegar o segredo e aplicar nas áreas de nossas vidas? Vamos? Se o seu casamento for envolvido com Deus, se você envolver o seu casamento, envolver o seu esposo, se você envolver os seus filhos com Deus, vai ser bom ou vai ser ruim? Bom ou ruim, igreja? Bom. O que falta muitas vezes nas famílias é mais Deus. É eu orar para o meu filho quando ele for dormir. É eu orar na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café. É eu envolver a minha família com Deus. E queridos, a gente observa algumas coisas. A gente vai em algumas festas do pastor, vou em vários lugares. E às vezes a gente vê o pai, a mãe, a tia, o avô, a avó incentivando uma criança de 2, 3 anos. O presbítero deve ter visto isso já, com certeza. A dançar funk, né? Assim, ai que bonitinho, ai que bonitinho, tá dançando funk, tá lá. Aí põe uma saia menina pequenininha, ai que linda. Aí com 15, 16 anos tá barriguda. Você não tem vergonha? A senhora nunca me deu. Por que eu vou ter vergonha? A senhora nunca me deu. Ai que lindo, o menininho tá falando palavrão, ai que lindo. Olha lá, ele tem um beijinho na menina. Sapeca, hein? Com 5 anos já tá querendo namorar. O rapaz engravida 3, 4 moças, o pai é preso porque o rapaz não pode pensão. Não é bonitinho? Fala, é bonitinho. Querido, nós temos que envolver a família com Deus. Se eu envolver Deus no meu trabalho, vai ser bom ou vai ser ruim? Bom. Tudo que eu faço no meu trabalho, eu vou envolver Deus. Eu vou colocar Deus em tudo. Eu vou envolver Deus quando eu bater o cartão, quando eu sair. Se eu envolver Deus, vai estar tudo certo. Se eu envolver Deus, queridos, na minha vida financeira. Mas como, pastor? Ofertando e dizimando. Eu pego o que é meu e falo, Senhor, abençoa o restante. For lá ofertar, for lá dizimar. Se eu envolver Deus na minha vida financeira, queridos, é o próprio Deus que fala. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Aí ele continua falando, quem semeia muito, muito também colherá. É isso que ele fala. Você envolveu Deus na sua vida, ela vai prosperar. Por que muitas vidas não prosperam, queridos? Porque eles fazem planos, esquecem de incluir Deus no plano. Se tornam ricos, se tornam. Tem bom casamento? Tem. Mas falta felicidade. Então não é prosperidade. Qualquer coisa que você adquira que não vem acompanhada de felicidade,
não é prosperidade. Você pode ser uma pessoa rica, você pode ser um bom profissional, mas não é próspero. Então o segredo de hoje, queridos, é esse: envolver-me com Deus. E nós pegamos um exemplo interessante. Laodiceia era rica, era bem sucedida, mas não estava feliz. Como que Jesus falou para Laodiceia? Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E a cidade era podre de rica, a igreja era podre de rica. Queridos, nós temos que nos envolver com Deus. Eu tenho que fazer Deus fazer parte da minha vida. Eu tenho que ser íntimo com Deus, porque o que Deus quer de mim é intimidade. Queridos, eu já tive essas experiências agradáveis. Eu conheci a autoridade lá na minha casa, para ter um papo. E quando eu chegar na prefeitura ou algum lugar, o pastor Camargo, não, manda ele entrar agora, é bom. O pastor Camargo não espera, manda ele entrar. Mas o que é isso? É que se criou uma intimidade. É que houve um envolvimento. Então, quando eu me envolvo com Deus, eu tenho intimidade. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu tenho prosperidade. Amém, queridos? Nós vamos louvar a Deus com mais um canto, aproveitar o presente de Carlos aí. E aí nós vamos fazer a oração final. Se você não escreveu, né, já deve estar escrito, você vai escrever aí. Aí olha bem, acrescenta o que você quiser acrescentar. Depois nós vamos recolher essa caixa. Estaremos